Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Desenrola Imob. E hoje eu estou aqui com a presença da psicóloga Isabel Regina de Souza para falar sobre um tema super importante, né? A gente falou sobre a transição de carreira na semana passada e nós vamos continuar nesse tema falando sobre os medos, como que a gente pode vencer os medos, enfrentar as barreiras quando a gente faz uma transição de carreira. Seja muito bem-vinda, Isabel. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz, contente de falar sobre esse tema importante e atual. Bacana. E vamos em frente. Vamos em frente. A Isabel cursou psicologia na Universidade Sagrado Coração, em Bauru, se formou em 1998 e desde então ela vem fazendo atendimento como psicóloga clínica. Fez várias especializações, né, em psicologia hospitalar, sexualidade humana, psicoterapia, e hoje trabalha com abordagem junguiana. Então, gostaria que ela falasse um pouquinho, né, da sua carreira, de como você começou, por que buscou essa abordagem, né, e explicasse um pouquinho também sobre essa abordagem junguiana. Meu Deus, está tudo travando hoje. Na minha faculdade, né, no meu curso, já foi oferecido algumas abordagens, psicanalística, comportamental, e a abordagem junguiana foi uma delas. A abordagem junguiana ela é uma abordagem que trabalha o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, a atuação de complexos, trabalha na individuação do ser humano, que é o desenvolvimento dele até o final da sua vida. Trabalha o simbolismo das doenças, dos arquétipos, né, dos complexos materno, paterno, poder, impotência. São arquétipos que estão inseridos dentro da nossa psique. Então, já nessa época eu me identifiquei com essa abordagem e venho seguindo com ela até hoje. Que é uma abordagem que eu acho que é mais aprofundada e mais completa. Embora as outras abordagens sejam completas também, mas cada um tem o seu perfil. Né? Aquilo que cada um se identifica. É uma identificação. Para mim ela se torna completa, ela se torna inteira dentro do meu perfil. Entendi. Embora a gente use um pouco de cada abordagem sempre no consultório. Sim. E é interessante que você falou, né, que essa abordagem, né, ela vai lá atrás, né, pelo que eu entendi, vai lá na sua vivência na infância, aquilo que seu pai, a forma como seus pais, né, te criaram, agiram com você, isso influencia no ser humano depois. O que isso impactou na vida da criança, do indivíduo? Qual complexo foi formado a partir dessa vivência? E o que o ser humano, e o que o indivíduo vai fazer com isso ao longo da sua vida? Interessante. Às vezes alguns medos, algumas barreiras que a gente tem é justamente por conta disso, né? Por conta da própria personalidade da pessoa e também pela própria forma que ele foi criado, a forma como ele se desenvolveu. Como o ambiente favoreceu isso para ele. Então, muitos medos e ansiedades são complexos atuando dentro da sua psique. Dentro da nossa mente. Dentro da sua mente. A mente se chama mente porque mente pra gente. Mente pra gente. Doutor Isabel, fala pra nós quais são os sinais, assim, quando a pessoa pensa em mudar de carreira, tem algum sinal que aparece para ela, que ela enfrenta para poder fazer essa mudança? A pessoa está lá um dia, começa a se sentir descontente, começa a não sentir mais prazer na profissão. Chega o dia seguinte, ela já está pensando, já vem uma ansiedade para o dia seguinte. Vou acordar, amanhã tenho que ir para aquele lugar. Vai triste, vai se arrastando. Vai triste, ela está pesada, ela não produz, não tem mais o mesmo brilho. Porque o trabalho é algo que faz parte da nossa identidade, da nossa essência.
a escolha profissional. Normalmente, né, a ideia é que seja assim, é uma referência pessoal, é um dom. Mas muitas vezes a pessoa não foi possível para ela ocupar esse lugar, ter essa escolha, saber, principalmente a criança, né, o adolescente. Então, às vezes vai fazer uma faculdade e ele não tem certeza daquilo que ele quer. Ou ele só vai saber mesmo daquilo que tem. Sim. A gente até estava conversando sobre isso antes de começar, né? Por exemplo, eu queria ser jornalista, você queria ser arquiteta. Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade de ser jornalista naquela época, mas era uma coisa que era muito minha, eu gostava disso, tanto é que hoje eu faço podcast. Né? E às vezes a gente é muito nova, né? Eu não tive a oportunidade de estudar, mas às vezes a gente é muito nova e não tem a chance de estudar, ou tem a chance, mas às vezes não sabe nem o que quer, não é mesmo? Não está preparado ainda, não tem maturidade o suficiente. Imagina que um adolescente com 15, 16 anos, ele ainda não sabe o que é o mercado de trabalho, o que é o mundo profissional. Muitas vezes vai para a faculdade já depois, quando começa lá para os 22, 23 anos, é que já começa a amadurecer, já está mais terminando a adolescência. E nesse momento talvez já está terminando uma faculdade. Muitos ingressam no estágio, do estágio já vão para um trabalho, já começam a ganhar o dinheiro, formar sua profissional. Nesse momento, muitos sabem que já se querem ou não ser isso ou não, que eles gostariam de estar fazendo. Mas ainda não tem aquela certeza. É diferente de você que já sabia que você queria. Sim. Eu provavelmente, se eu tivesse feito arquitetura, eu ia para a área de artes. Né? Porque eu sei que isso sempre foi algo que foi minha paixão. A psicologia também. Eu não tive oportunidade de fazer arquitetura por questões financeiras, várias questões, né? Que na nossa época era difícil, era diferente. Mas quando eu fui amadurecendo, lá com uns 20, 21 anos, eu falei, poxa, eu acho que eu quero psicologia. E quando eu entrei um pouquinho, não entrei com 18, 19 anos, eu entrei com 24 anos em psicologia. Mas eu tinha certeza que eu queria fazer, eu me identifiquei na psicologia. E assim, essa paixão pelo trabalho, ela é algo que é premente na nossa alma. Sim. E você sente que tem um chamado, né? E a gente precisa ter essa paixão, né? Tem. Não adianta trabalhar só pelo dinheiro. Porque o trabalho faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa identidade, da nossa essência. E quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, você faz aquilo com amor, né? Eu costumo até brincar, né? Que a minha filha fala que uma vez eu fiz uma comida para ela levar no serviço, fiz por obrigação, porque ela tinha que levar a comida, né? E aí ela falou, mãe, você não fez com amor. E é verdade, né? Quando você não faz as coisas com amor, as pessoas percebem, né? E você não está inteira ali. E sair de manhã para ir para o trabalho com a paixão te traz a recompensa do trabalho, da missão cumprida. Quando você chega num determinado momento da tua vida e você descobre que isso não é o que você gostaria, essa pessoa entra num processo de sofrimento. Sim. E aí precisa buscar ajuda, né? E essa obrigação se torna um fardo, né, muitas vezes. E muitas vezes a pessoa nem tem identidade, nem identifica que isso está acontecendo. Tá? Na grande maioria, eles vai descobrir isso lá na segunda metade da vida. Que isso fica muito visível e fica muito evidente para ela. No primeiro momento da vida, na primeira metade, nós estamos trabalhando com a ideia de ganhar dinheiro, de construir coisas.
Depois, quando a gente prova muito, né? Passou aquela fase de provar, de se provar, aí vem a questão da sua identidade mesmo com o trabalho, do dom. Eu acho que na segunda metade da vida também entra a questão daquilo que você, da qualidade de vida, né, que você busca. Exato. Né? Você começa a buscar uma outra coisa, né? Você já está querendo estabilizar, você está querendo manter uma vida mais linear no sentido de conquista, né? Para viver a vida, né? Depois, se a pessoa se casa, ela tem os filhos. Então, para ter uma condição de linearidade, né? De manter aquele padrão de vida, aquelas conquistas de uma forma perene ou aumentar, né? Se você está numa situação de que você não se entende com o seu trabalho, isso gera um sofrimento muito grande. Sim. E aí vai gerar uma série de outros problemas. Outros problemas. Até tem a ver com a minha próxima pergunta, né? Como que eu posso lidar com o medo do desconhecido ao considerar uma mudança de carreira? Porque a gente tem muito medo da mudança, né? Mudança de paradigma é o maior medo do ser humano, né? Mudar. Porque nós estamos a saber aonde a gente está pisando é muito seguro. Sim. Mudar de carreira faz com que você não saiba o que vai acontecer lá na frente. As mudanças geram muito estresse. Mudar de casa, mudar de cidade, são coisas que vai ser lá na frente, você é o desconhecido. Então, uma questão da carreira envolve sobrevivência, praticamente. É uma situação que a pessoa precisa estar bem pautada, bem segura para ela saber se ela consegue, se ela pode, como que ela dá esse passo. Então, dependendo da situação, ela consegue fazer essa transição muito mais fácil do que outras situações. De repente, por exemplo, tem pessoas que gostariam de fazer medicina. Ela tem praticamente aí 10 anos de estudo para ela poder se formar médica. E como que ela vai manter a vida dela se ela já começou a trabalhar? Como que ela vai, para mudar de carreira nesse sentido, talvez seja até mais fácil, mas ao longo da formação, fazer uma nova formação, isso gera muita ansiedade, é uma situação difícil para muita gente. Porque vai demandar tempo, vai demandar dinheiro, vai demandar talvez o apoio familiar. Exatamente. Uma série de coisas. Exato. E aí a pessoa tem que lidar com a psique. Com a psique, com a parte dela de lidar com essa mudança, porque gera muita culpa, porque eu não fiz isso lá atrás, porque só vai descobrir depois de um tempo, e aí ela talvez se responsabilize. Mas naquele momento ela não tinha certeza, não tinha maturidade. Talvez. Tem coisas que só vem com a maturidade. Só com a maturidade. Eu fui instigada na época que eu estava pensando em fazer psicologia, fazer administração de empresa, por um grupo do meu trabalho. E eu não me via fazendo administração, porque é uma profissão muito racional, na minha opinião. Sim. Eu já tenho inclinação para a área da saúde. E eu fiz 6 meses de administração. E eu entendi que não era aquilo que eu queria mesmo. Então, naquela época, naquele momento da minha vida, isso foi importante para mim. Porque eu estava no momento de errar, de aprender, de recomeçar. Aí, quando eu fui para a psicologia, eu fui muito certa, me encontrei totalmente na profissão. Sabia que era aquilo que eu queria. É bacana, né? Como a gente estava conversando antes, meus filhos fizeram técnico.
Meu filho fez técnico de mecânica, minha filha é técnica de edificações. Minha filha seguiu na engenharia. Meu filho, porém, faz educação física. Não tem nada a ver, mas foi importante ele fazer o técnico, porque ali ele pôde errar e... Para ele entender que... Errar não sei se é errar, mas é fazer uma nova escolha, talvez, na faculdade. Essa experiência dele já deu para ele a condição de saber o que ele não tinha. A inclinação dele que não era para engenharia. E ele fez qual curso? Ele fez técnico de mecânica. Depois ele estudou Educação física. educação física. Então, a inclinação dele para educação física foi onde ele se encontrou. Sim. Onde ele se realiza até. Exato, é onde ele se realiza e onde ele vai ser um profissional que vai ter criatividade, vai pensar em coisas novas para a própria profissão, para a própria área. Se ele tivesse feito engenharia e tivesse conseguido um trabalho, tivesse um bom rendimento, ele talvez ia chegar lá para os 30, 40 anos de idade, insatisfeito talvez, infeliz. Fazendo aquilo por fazer, né? Fazendo. Não porque gostar. Porque talvez ele porque não é o dom, não é a inclinação dele. Porque, óbvio, né, a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Que Sim. sejam bem-sucedidos, que eles se deem bem na carreira, na profissão. Mas se der bem na profissão, é aquilo que eles têm o dom mesmo, é aquilo que eles gostam de fazer. Não aquilo que a gente quer. Não o que nós queremos. E quantos adolescentes são forçados a fazer faculdade logo que eles terminam o colegial, né, o ensino médio? É verdade. Eles talvez, muitos não estão preparados, muitos já sabem o que querem. E isso vai ter uma consequência lá na frente, mas não é uma consequência drástica. Ele vai, mas ainda dá tempo de mudar, né, se ele sabe o que ele quer. Sempre dá tempo. Sempre né? dá tempo. Não estou eu aqui fazendo podcast, não estou aqui sendo uma jornalista. Sempre é oportunidade. Com mais maturidade do que lá atrás. Sim. Não quero dizer que não tem maturidade quem faz lá atrás, mas você tem outra cabeça, com outra experiência. Você, com a sua experiência de vida até agora, você vai para que você se encontra na sua profissão e você se joga de cabeça. É verdade. Você tem uma outra maturidade, você tem uma outra forma de olhar para o jornalismo. Sim. Como é que você estaria hoje se você não tivesse encontrado essa possibilidade? Poderia estar frustrada. Poderia estar infeliz. É verdade. Por isso que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer, né? E achar meios, né? Exato. De poder fazer aquilo, né? E perguntando aí, falando sobre essa questão de ansiedade, né? Tem alguma estratégia, alguma situação que a gente possa fazer para trabalhar essa ansiedade nesse momento de transição, de mudança de carreira? Então, a primeira coisa é quando a pessoa descobre que não é isso, que a profissão na qual ela está não é aquela que ela gostaria. Ela descobre que ela queria fazer outra coisa. Sim. E aí gera não é isso que eu quero, e agora? Aí vem aquela coisa de inconformismo. Muitas vezes a pessoa pensa em largar tudo e voe. Mas precisa ter calma, né? Primeiro precisa saber realmente o que é que gostaria de fazer. Se conhecer. Né? Procurar saber qual é realmente o que está inclinado para qual profissão. Se é na mesma área, se é humanas, se é para estar em exatas, está em exatas, ou vai para umas... Muitos vão para a área da saúde. Mudam totalmente. Mudam né? totalmente. Mas é importante a pessoa se achar, né? E daí, ela se encontrando, ela vai... Qual caminho que ela vai buscar? E não ter a pressa de mudar. E tudo isso é uma transição mesmo, como o próprio nome, né,
do podcast de hoje fala, é transição. Como transitar de uma área para outra. Primeiro, ela vai precisar de dinheiro ela vai precisar fazer um curso, vai precisar fazer uma nova formação. Sim. Ela já tem habilidade em alguma coisa. Sim. Então, ela primeiro vai precisar de recursos para investir. Recurso e tempo. Muitos vão para uma formação online, que é possível. Outros fazem um curso técnico mesmo. Depende da área que essa pessoa quer se encontra, o que ela gostaria de fazer. Aí ela vai investir nisso e precisa ter o tempo para se dedicar ao seu trabalho, que esse trabalho vai ser como se fosse uma ponte mesmo, vai ser uma transição, vai ser uma passagem para o próximo trabalho. Ela vai se formar, ela vai buscar se profissionalizar, buscar como que é o mercado de trabalho para essa nova vaga, para essa nova área que ela está disponibilizando. Pelo que eu entendi, então o primeiro passo é a pessoa estudar essa outra área que ela quer, né? Porque eu acho que isso vai ser uma forma de controlar a ansiedade. Sim. E também buscar se profissionalizar. Buscar se profissionalizar. Para poder fazer essa transição. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas pensam em, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou vender água. Mas mesmo para vender água na rua, a pessoa tem que ter algum conhecimento. Informação a respeito. Alguma informação a respeito. Como ela vai vender a água. Vai precisar conhecer o cliente que ela vai vender a água. Se a água não pode estar quente. Vai ter o cliente que vai querer água natural, né? Outros vão querer água gelada, então ela vai precisar investir no conhecimento dela para ela, exatamente isso, né? Você está falando, para como que ela vai exercer o trabalho dela com perfeição. Sim, porque às vezes as pessoas acham que não, deu 3 meses, não está dando certo, mas você fez um estudo antes? Você se aplicou naquilo, né? Porque tem um tempo de maturação, né, a carreira. Tem tempo de formação de carreira. Toda carreira tem, né? Toda carreira tem. A carreira precisa de paciência, persistência, disciplina. Foco. Muito foco. Aguardar o tempo de maturidade. As coisas vão acontecendo. Leva um tempo para acontecer. De repente, essa pessoa que vai vender água, ela vai vender uma garrafinha. Então, vai conhecer quem é a pessoa que comprou, né? De repente, ela vai entendendo como que é esse cliente. E nesse tempo, ela está formando a carreira dela. Mesmo uma coisa tão simples requer um estudo, né? Requer um estudo. E, por exemplo, na questão nosso podcast é muito voltado para o mercado imobiliário, e a profissão de corretor de imóveis é uma profissão autônoma, né? É um profissional liberal que pode estar associado a uma imobiliária, mas mesmo assim ele é um autônomo, ele só recebe quando ele vende. Então, nesse caso, como você falou, a pessoa tem que estar bem preparada financeiramente, psicologicamente, estudar, aprender, para poder dar continuidade na carreira, né? Sim. Até porque vai haver muita pressão externa, né? Às vezes de familiares, amigos. Como que a gente pode lidar com essa pressão, né, das pessoas que amam a gente, mas que às vezes não estão vendo ali um resultado e não tem paciência de esperar esse resultado e começam a criticar. Eu vejo assim, que é mais ou menos parecido com alguém que está na área da saúde. Quem monta o seu consultório tem que aguardar o seu cliente vir, ou tem que buscar, você tem que divulgar o teu nome. Então, eu acredito que a pessoa que vai para a área, né, de imóveis, ela vai divulgar o seu nome, ela vai divulgar o seu trabalho, ela vai buscar
os imóveis, acredito que seja assim. Sim. Ela vai tentar, ela não pode ser uma pessoa esperando que as coisas aconteçam. Ela precisa fazer acontecer. E como, mas como que ela faz? Aí, mas você está dizendo que é ela? Não, tá dizendo, é um conjunto de fatores. Ela vai buscar os imóveis, ela vai oferecer os imóveis, até acontecer a primeira venda, depois ela vai entender como é que aconteceu aquilo, como é que vai acontecer a próxima venda, a próxima negociação. E ela vai estudando, vai aprendendo o cliente. Ela vai estudando, ela precisa estudar, né? Acredito que ela precisa conhecer muito da área. Ela precisa conhecer muito sobre o trabalho, sobre a performance dentro do mercado imobiliário. Sim. Qual é? Precisa saber tudo, até como que está o mercado naquele momento, como que está a política, né, naquele momento. Se ter uma autonomia interna. Acredito, né, que o mercado imobiliário, pelo menos aqui na nossa região, ele é bem dinâmico. Né? Ele é bem dinâmico, é um mercado forte. Só depende do que você falou mesmo, né? A pessoa querer, buscar, estudar, se aperfeiçoar. Porque na pressão, porque é diferente da pessoa que termina uma faculdade, começa um estágio e já vai para um local de trabalho quando ela é contratada. Pelo menos na profissão da área da saúde, que monta o seu consultório, tem que aguardar, tem que fazer o seu nome, tem que divulgar teu nome, aguardar a indicação. Né? E não dá para a gente esperar quem é que vem. A pessoa bater lá no consultório, Isabel, não. Quero falar com você. Exatamente, não. Não dá para ficar esperando, né? Não vem. E a mesma coisa é o corretor de imóveis. É a mesma coisa. Ele está formando a carreira dele. Então, sair de uma área e ir para essa, aonde ele vai formar a carreira dele, ele precisa aguardar esse tempo, deve gerar muita ansiedade para ele. Por conta de cobrança, você estava num lugar, você vai para outro, você poderia estar bem, mas se ele não gosta daquilo que estava fazendo, se ele não se identifica mais, essa espera é um tempo que é valioso para ele. Porque as coisas acontecendo, ela deslancha, não voltam atrás, né? Sim. Então é importante, né? Agora a pessoa precisa trabalhar muito essa questão mesmo da ansiedade, né? Porque a paciência é a espera. Esse momento que ele vai aguardar para que tudo aconteça, até ele começar a estudar, se profissionalizar na área. Porque leva um tempo de maturação, né? Para a pessoa se formar, né? O curso de TTI é até rápido, né? O curso de técnico de transações imobiliárias. Porém, não é só o tempo do curso, né? É o tempo que você cria relacionamento, cria história, cria negócios, né? Cria conexões com pessoas, né? Porque nada mais é do que pessoas vendendo imóveis, né? Ele vai criar uma rede, acredito que ele vai criar uma rede de contatos. Sim. E esse dinamismo é importante para ele, as coisas acontecerem dentro, né, de contatos, de oferta, de procura. E é um trabalho que não dá para simplesmente fazer um curso e aguardar que as coisas aconteçam por si só. Ele tem que fazer a parte dele. Sim. Porque ele está se formando, está se desenvolvendo nessa nova carreira, essa formação. E até acho que o fato de ele fazer alguma coisa que inibe um pouco essa ansiedade, né? O que poderia ser feito é entender que é precursor, as coisas acontecem, é ter um conhecimento a respeito disso. Porque sair de um lugar para outro, onde já há um conhecimento, onde já tem conhecimento daquilo que você já faz, para algo que você ainda não conhece, o que será que vai acontecer ali? Então não temos como a gente controlar o futuro, nós não sabemos.
como será, mas sabendo que existe um caminho a seguir, você pode vislumbrar o futuro. Sim. Gostei disso. Porque você vislumbra, porque não existe, não dá para imaginar pessoas que não vão comprar ou vender imóveis. É dinâmico esse mercado, A todo tempo, né? A todo pessoas tempo. nascendo, morrendo, gente casando, separando, família Exatamente, aumentando, família é dinâmico. Portanto, muitas vezes a família, conhecendo essa nova condição, dando esse apoio, pode ajudar e incentivar com que a pessoa tenha mais ânimo, força e empenho, e jogue, e despenda toda a sua energia mesmo para isso. Tá vendo, pessoal? É importante a família participar nesse processo de transição de carreira, dando apoio, ajudando, né? Motivando. Incentivando. Muito bom. Porque é um momento já muito difícil, né? Porque esta espera é uma questão de tempo. Acontecendo, tudo vai fluir, tudo vai engrenar. É diferente do começo de carreira. Você está lá novo, que ainda não tem muito que provar, você pode errar, você pode esperar um pouco para, ter um tempo para começar um emprego. Depois que está estabilizado na carreira, fazer essa mudança, desestabiliza tudo isso. Mas se a pessoa ela se encontra nessa profissão, é isso que ela quer fazer, ela gosta, ela se vê nessa nova função, essa espera é muito importante. É um investimento, né? A família está investindo nele. Interessante, verdade. É um investimento. Assim como fazer uma faculdade. E é um investimento da parte emocional, porque é uma transição difícil. Até a pessoa conseguir ter segurança, confiança nela mesma. É um tempo de maturidade mesmo, como se fosse um estágio de uma faculdade. E é um estágio, né? Porque quando a pessoa começa a fazer o curso técnico, ela tem que passar por um estágio, né? Finalizar as provas, finalizar o estágio, para só aí conseguir receber o certificado e receber o CRES, né? O número do CRES. É uma fase como qualquer outra carreira, né? De estágio, de estudo. Como qualquer outra carreira. E a gente tem que, eu achei muito interessante o que você falou, né? Que a família tem que incentivar, a família tem que estar lado a lado e esperar esse passo a passo, né? Porque vai auxiliar a pessoa, né? A pessoa já está ali com medo, com ansiedade, com incerteza, e ainda tem a família falando contra. Porque é importante saber se o medo é da pessoa ou da família. Porque se a família não conhece ou não entende, não tem essa clareza que a pessoa que fez o curso tem, ela não vai dar o apoio. Então, ela conhecendo um pouco a respeito de como é o trâmite, como que é todo esse tempo, ela vai... Porque depois de uma certa idade, você mudar de carreira e já dar, né, os frutos da carreira, não é assim que acontece. Você vai começar uma nova função, uma nova etapa de vida. Sim. E que é algo possível, porque a pessoa vai, ela vai desempenhar o trabalho dela, mas precisa desse tempo. Esse tempo dela conseguir fazer essa passagem. Senão, não tem como um médico, no meu caso, que levei 2 anos para formar clientela. 2 anos? 2 anos. E a sua clientela, que você começou em 1998, mas você já começou em Campinas? Não, comecei em Bauru. Ah, começou em Bauru? Você é de Bauru? Sou da região. Ah, que legal. Morei 2 anos em Bauru. Eu sou da região. Comecei aos poucos, com 1 ou 2 Mas você começou lá, em Bauru? Comecei lá. Depois eu vim para Campinas, daí eu fiz minhas
2 pós-graduações aqui. Aí comecei o consultório e aqui de novo comecei novamente. Teve que recomeçar. Eu tive que recomeçar. E aí é uma espera. Você começa com um paciente, depois outro paciente, e assim, essa espera é importante, né? Então tem que ter um investimento emocional, a família precisa dar apoio. Até, no meu caso, ainda eu poderia estar tendo um trabalho, né, um emprego, e trabalhar no consultório em outro horário. Você optou trabalhar no Mas consultório. eu optei trabalhar somente no consultório. E aí a espera foi maior. Foi. Porque eu acredito que quando você está numa empresa, no mercado corporativo, talvez se torne mais fácil migrar para um consultório, porque você vai ter uma rede de relacionamentos ali no seu trabalho. Depende. Se for por exemplo, um profissional que trabalha somente com criança, então ele tem a parte financeira que dá um apoio, até ele formar a carreira dele, até o momento que ele vai conseguir deixar esse trabalho para ser somente consultório. Também tem suas dificuldades como qualquer carreira. Exatamente. Tem suas dificuldades como qualquer uma, diferente daquela profissão que você, ou até na própria psicologia, existem outras áreas que você pode trabalhar como tem um trabalho remunerado, isso tem concurso público, mas essa formação, esse momento da carreira no consultório, ele é praticamente parecido com um corretor de imóveis. Porque ele precisa ter esse tempo de fazer o nome dele, de trabalhar com contatos. Tenta uma aqui, outra ali, uma venda aqui, uma compra ali, aí uma hora isso vai acontecer. Uma indicação aqui, outra ali. Exatamente, isso vai acontecer, por isso que precisa ter a persistência e paciência. Hoje a maioria das suas consultas são por indicação. São por indicação. Sim. É porque é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, Exato. né? No começo de carreira a gente tem que captar muito, que nem corretor tem que captar muitos clientes, imóveis, né? Com psicóloga também, você teve que ir atrás, captar os clientes. Mas hoje não, isso já acontece de forma natural. Hoje já acontece, porque já me tornei uma pessoa conhecida. Então, o corretor é a mesma coisa. Olha, sempre tem alguém que vai indicar o corretor, uma corretora. Sempre alguém vai passar a sua experiência. Sempre vai ter um referente, vai ser uma referência. Sim. E quanto tempo, mais ou menos, você demorou? Eu achei interessante, viu? Para formar sua clientela e ter essas indicações. Uns 2 ou 3 anos, assim, para eu começar a se envolver mesmo. Tipo, não preciso mais, não dependo mais de ajuda de ninguém. Não tem que ficar captando mais o pessoal na porta. Não, porque é interessante, porque eu fazia muito texto para jornais, eu divulgava o meu nome. Então, esses clientes vieram, encaminharam outros clientes. Isso vai criando uma rede. Colegas de trabalho encaminham. Então, eu encaminho para muitos colegas de trabalho, então isso vai se formando uma rede. Sim. E como a gente vem falando aqui, depende de tempo, estudo, né? Você não abriu um consultório e ficou lá parado esperando acontecer. Não. Você foi fazer matéria, foi estudar, conhecer pessoas me conheceram. Assim, psicologia, a área da saúde requer estudo constante. Então, isso mobiliza muito o nosso trabalho, fica muito dinâmico. É a mesma coisa com o corretor, estudar como é que está a tendência do mercado, como é que estão as variantes do mercado, o financiamento imobiliário. Isso. Também requer constante estudo. Todo esse conhecimento vai dar segurança para o próprio cliente que está conversando com ele. Sim. Então, isso é importante. E ele vai mostrar a credibilidade. Então, essa credibilidade dele, essa crença que ele tem, que ele
que ele é um corretor, que ele vai fazer um negócio, isso vai acontecer. Isso é importante. Por isso que a família precisa, essa rede de apoio é muito importante nesse momento. Para ajudar, para dar credibilidade, para dar força para a pessoa. Porque é impossível não haver vendas de imóvel. É dinâmico demais. Muita gente muda de cidade, muita gente se casa, vai formar família. É dinâmico. Às vezes é só uma questão de tempo. É mais uma questão de tempo. Da pessoa formar a carteira, formar o relacionamento, formar, né, a sua própria carreira. Exato. Formar sua clientela, exatamente. A partir do momento que ele começa, aos poucos, fazendo isso, ele vai aumentando, né, a sua clientela, a sua carteira. Sim. A partir daí acaba ficando uma coisa mais rotineira. Mas esse início dele, esse começo, que gera muita incerteza, e esta insegurança, às vezes trava ele na hora de fazer uma negociação. Sim, bastante. Esse medo, ele impede, ele paralisa a pessoa. O medo não deixa a gente seguir, né? Não deixa. Vai com medo mesmo, gente. Eu costumo dizer isso, não é fácil. Para mim não é fácil estar aqui no podcast. Hoje eu dei aula para mais de 30 pessoas, num treinamento que a regional da EMAX tem, o FIA. É fácil? Não, gente. Toda vez eu tenho um friozinho na barriga, começa a dar uma ansiedade, nervosismo, mas a gente tem que tentar vencer, né, Isabel, esses medos, né? Porque aí vou falar um pouco da minha abordagem. O complexo, né? Nós ouvimos muito falar do complexo de inferioridade, né? Sim. Que vem lá do Freud. Esse é um complexo de medo de que a incerteza é um fracasso, e não necessariamente. O medo é uma mudança importante. Ele está com medo porque está começando coisa nova. Mas como vencer esse medo? Sabendo de si próprio. Sabendo de sua capacidade. Mas eu nunca efetuei uma venda. Mas é possível. Saber que é possível. O medo é quando você não acredita em você. É verdade. É a crença. Porque se você não tem medo, você acredita em você. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muito medo, claro. Porque eu ainda não sabia. Acabou de fazer a faculdade, foi clinicar. Tinha que ter muita supervisão, foi ter muito estudo. Então, porque eu tinha medo de não saber trabalhar. Conforme eu vou ganhando confiança, vou perdendo medo. Então, conhecer muito sobre a si mesmo, preciso conhecer muito sobre a profissão. Sobre o produto. Dá certo aquele negócio de ficar na frente do espelho falando assim, eu posso, eu consigo, eu sou uma maravilha. Eu faço. Claro que dá. Porque tem horas que a gente desanima, todo ser humano desanima. Porque se você tem medo, você está falando o contrário, você está falando, não vou conseguir. Não, para isso não é para mim. Se você olha no espelho e fala, isso é para mim, eu vou conseguir, você está dizendo, porque vocês se conhecem. Você está afirmando que você pode. Você está afirmando. Deus deu a capacidade para todos, né? E quem não consegue? É quem não gosta da área. Talvez. Claro que, não me vejo aqui. E tá tudo bem. E tudo bem. Sabe, não gosto. Se eu fosse uma psicóloga que não fosse apaixonada pelo meu trabalho, provavelmente meu trabalho não estaria atendendo tantas pessoas como eu atendo hoje. Sim. O medo da pessoa é mais a confiança dela saber que ela é capaz. Ela se conhecendo dela, sabendo a respeito dela. Eu vou fazer isso, eu sei fazer, eu aprendi a fazer isso. Você tem estágio? Não. Tem estágio para isso, para desenvolver as suas habilidades. E a gente pode, né, desenvolver habilidades. Né? Uma pessoa que é mais tímida, ela pode aprender a falar mais em público. Exatamente.
Uma pessoa que não sabe lidar com vendas pode fazer um treinamento de técnica de vendas. Sim. Percebe que tudo é possível. Você não sabe vender, mas você pode aprender a vender. É possível. Eu sou tímida, mas eu posso me desenvolver. Tá falando com a pessoa, está falando com pessoas. O medo, né? A timidez é um medo, né? Sim. É um medo. Mas quando ela não precisa provar nada, né? Ela só pode oferecer o trabalho dela, ela pode oferecer um imóvel, uma venda. Enfim, é isso. Só que até ela entender esse processo, né? É um processo, de enfrentamento mesmo, dessa capacidade dela. Mas que as pessoas são capazes, são perfeitamente possível mesmo de fazer. É verdade, eu gostei muito dessa parte. É mesmo? Não, porque eu acho que realmente as pessoas podem fazer, né? Assim como eu posso, eu estou fazendo, outras pessoas podem fazer, mas a gente vê muitas pessoas desistindo no meio do caminho, talvez porque, como você falou, não se encontraram, mas às vezes porque deixaram se dominar pelo medo, e a gente não pode, né? Eu acredito muito nisso, que a gente não pode se deixar dominar pelo medo, porque o medo paralisa e não deixa a gente ir pra frente, não deixa a gente fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes o medo ele interfere na autoestima, na autoconfiança. Então, se ela tem mais conhecimento dela própria, autoconfiança e autoestima no sentido de que ela é capaz. Muitos desistem por não se sentirem capazes. Existe algum método, não sei nem se é, meu Deus, me fugiu a palavra, alguma avaliação que a pessoa possa fazer para, até para vencer esses medos, ou uma avaliação, tem avaliação não, tem um outro nome. Cadê? Eu tinha montado essa pergunta. Algum teste vocacional que a pessoa possa fazer? Para saber se ele está apto para aquela carreira que ele pensa em fazer uma transição de carreira. Existe dentro da psicologia a orientação vocacional. Ela faz teste, entrevista, que ela tem, onde mostra a tendência dela profissional. Se é para a área de vendas, se é para a área da saúde, se é para a área de exatas, se é para a área de humanas. Então, o teste vocacional, ele é exato, ele tem essa habilidade, tá? E quem aplica isso é a psicóloga. É a psicóloga. Tem essa abordagem. Então, a pessoa, de acordo com as respostas que ela dá dentro daquele questionário, daquela avaliação e da entrevista, ela já direciona a habilidade dela. Porque... E dá certo. Na maioria das vezes dá certo. Se a pessoa tem segurança daquilo, já sabe, já tem uma certa maturidade, dá certo. Essa coisa do medo, o medo é algo dizendo que você não consegue, né? A pessoa trabalhando isso dentro dela, no autoconhecimento, né? Às vezes foi muito cobrada, né? Lá no passado, às vezes foi muito criticada. Então essa pessoa vai desenvolver talvez um medo lá na frente. Às vezes até na mudança de carreira. Então se ela consegue vencer isso, autoconfiança, ganhar tempo com ela, ganhar esse espaço, se dá esta oportunidade. Porque o medo, preciso vender, né? Preciso de paciência, como é que eu faço? Se dá a oportunidade disso acontecer, aguardar, executar a primeira venda, executar o primeiro trabalho, entender e saber, é isso mesmo, gostei, né? É isso que eu gosto, é isso que eu quero, poxa. Para mim daí incentivar, e se auto-incentivar, e investir nisso.
Nessa questão do autoconhecimento, fiquei aqui pensando, como que eu faço para me autoconhecer? Você vai buscar conhecimento na área, vai estudar. Existe a possibilidade de fazer uma terapia, tá? Mas conhecer o seu trabalho, estudar, né? Conhecer pessoas, ouvir conselhos, Ter um mentor, ter um mentor, uma pessoa que te guia ali. ter um mentor, alguém que te dê uma orientação. Nós, na área da psicologia, nós fazemos supervisão, né? Que ajuda você a conduzir o seu trabalho. Então, na área de vendas, você falou bem, ter um mentor que ajude você a dizer qual o caminho que você segue. Tá? Porque como que ele se comunica com o cliente? Como é que ele oferece o seu trabalho? Isso é uma mentoria que ajuda você a desenvolver esse potencial. Sim. No primeiro momento não sabe fazer, né? Alguém que já tenha mais experiência vai ajudar, vai auxiliar, vai orientar, vai dar segurança para esse novo profissional. E ele conseguindo ganhar essa confiança dele, vai conseguir se desenvolver. Eu acho que é importante isso. A gente falou bastante aqui de estudar, de se autoconhecer. E eu acho que é importante as pessoas saberem o caminho desse A autoconhecimento. coisa da pôr a mão na massa, né? Literal. Literal, botar a mão na massa. Escolher uma profissão, né, seja de corretor de imóveis, seja psicóloga, médico, enfermeiro, o que for. Gente, tem que estudar, não adianta. Tem que ir lá e fazer e acontecer, porque senão não vai mesmo. Estudar, conhecer, se colocar no trabalho. Se colocar no trabalho e no lugar do outro, às vezes, muitas vezes. Colocar na prática mesmo. E isso requer, é uma nova etapa. A prática é uma nova etapa. Porque eu passei 5 anos de formação, entre a parte teórica e a parte do estágio. E na parte prática, quando eu mesmo estava formada, é um novo aprendizado. Então, você estuda, se desenvolve, que são conteúdos importantes, imprescindíveis para a sua prática. E a prática é o momento que você vai aprender novamente com as atitudes. Como se desenvolver, como oferecer, como ouvir o cliente. O que ele quer, ouvir o que o cliente quer. Conseguir passar a sua informação para o cliente. Saber aonde está o imóvel que ele quer. Então, é uma nova etapa do conhecimento. Porque as coisas não vão acontecer sozinhas, sem essa prática, sem essa experiência que vai adquirir. Sabe que o presidente da Remax, ele fala que treinamento, como que é a frase? Acho que é treinamento sem execução, ele fala que é obesidade intelectual. E é verdade, né? É importante a gente estudar, aprender, mas tem que praticar. A prática, ela vai te dar as condições de executar o que você estudou na teoria. E muitas vezes nós falamos que a teoria é uma coisa, na prática é outra. Como você se desenvolve no seu trabalho, efetua, busca, né? E mesmo que sejam coisas distintas, às vezes, a prática da teoria, mas você precisa da teoria para pôr em prática. Você precisa da teoria para pôr em prática. A prática não é nada diferente. Ela é diferente, né? Eu falei, que besteira. No dia a dia ela é diferente. Ela é, mas sem a teoria você não faz a prática. Não, uma complementa a outra. Você não faz a prática. Mas você executa a prática com o seu jeito, com a sua habilidade. E cada um tem um jeito e uma habilidade, né? E cada um tem um jeito e uma habilidade. Às vezes a gente pode até copiar do amiguinho, mas não vai ficar igual.
Não. Porque a gente vai pôr o nosso toque, o nosso Seu tempero. jeito é o seu jeito, a sua essência é A só sua você. essência. É isso aí. Ele pode fazer até melhor que o amigo. É. Tenho mais uma pergunta antes de finalizarmos, que já estamos aqui dando tempo, né? Keila, amiga Keila tá ali, ó. Como posso manter um equilíbrio saudável entre a busca de uma nova carreira e as minhas responsabilidades atuais? Acho que a gente até falou sobre isso no começo. O equilíbrio, eu acho que sabendo muito bem o que a gente quer, tendo a parceria, né, tendo a volta esse recurso, né, de família, você estudando. Porque o equilíbrio vai te dar a segurança de saber o que você quer. A parte que vai suprir isso, né, o suporte que você vai ter, vai te dar a outra etapa que vai ser a transição. Eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu sim, eu acho que é bem por aí mesmo. A questão como eu falei, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, que é o estudo, é a família, o pessoal estando ali junto. A gente vai conseguir estar numa fase saudável para poder fazer essa transição. Porque a segurança que você vai ter, quando você vai mudar de carreira, segurança, eu acho que você vai ter na hora que executar e as coisas acontecerem. Esse caminho, até acontecer, um caminho meio obscuro. O equilíbrio vai ser você conseguir ter confiança, ter essa obscuridade. O que é obscuro? Eu não sabe o que está lá no futuro. Sabe que pode acontecer, mas como que isso vai chegar, esse passo até lá? Tá? Então, esse suporte, conhecer pessoas, ter a desenvoltura, o estudo, a prática, falar bastante do medo, conseguir falar, poder falar, verbalizar, ter espaço para isso, ter um grupo que acolha isso. É interessante isso que você falou, né? Às vezes a gente tem medo e não quer falar, né? Mas é importante colocar esse medo, né? Porque aí a gente vai conseguir ajuda, vai conseguir... Porque o medo não é uma fraqueza. Não. Muitas pessoas encaram como fraqueza, né? Não, porque ela não conhece ainda. Ela não sabe ainda como é que é chegar lá. Ela não sabe. Então ela depende de alguém que já fez essa passagem, que já tem a prática, já tem a experiência, para ajudá-la. Sim. Nossa, importantíssimo isso, viu? Obrigado. O medo não é fracasso, gente. O medo é um momento, uma transição que você está passando ali. Você ainda não conhece aquilo, por isso que você tem esse receio, né? É próprio nosso, né? Da nossa mente, de ter esse medo. Mas a gente tem que expor ele para poder receber ajuda, né? Porque é através daí que ele vai receber essa ajuda, né? Você acabou de dizer, a orientação, apoio. Porque não existe ninguém que nunca começou uma carreira sem medo, que não sabe. É normal, né? É normal. Todo mundo já Faz passou parte. por isso, né? Nós não nascemos sabendo. Não. Nós aprendemos ao longo da vida, nós morremos aprendendo. A todo tempo. A todo tempo. E é engraçado que às vezes a gente aprende, mesmo dando uma aula, a gente aprende com quem está aprendendo, né? Aprende com quem está aprendendo. Um aluno, por exemplo. Porque sempre traz algo novo para nós. Sim. A gente traz uma realidade diferente, uma coisa nova para nós. Isso é muito importante. Isabel, estamos chegando ao fim, mas antes de terminarmos, gostaria que você deixasse um conselho para o pessoal que está nos assistindo, né, para quem... O nosso assunto é específico aqui para o mercado imobiliário, mas independente do mercado imobiliário, para quem quiser fazer uma transição de carreira, para quem quer vencer seus medos, deixa o seu recado para o pessoal. Bom, uma coisa que eu falo quando eu tenho um paciente que está quando ele está nesse conflito, eu peço para que busque dentro dele, né, essa essência, busque e acredite em si próprio.
Porque o trabalho não é um fardo. O trabalho não é algo ruim. O trabalho, ele é a nossa essência, é o nosso dom. Sim. E se a pessoa gosta e descobriu, acredite, né, se jogue de cabeça mesmo. Porque os bons profissionais são sempre destacados. Quem faz por amor é um bom profissional. Quem trabalha por amor. Sim. E colocar o amor em tudo. O coração tem que estar junto. Sem o coração, o trabalho, como você falou, não fez. Mãe, você não fez. Não, você não fez uma boa comida. Minha filha falou que sentia na comida. Ela falou, mãe, você não fez com amor. Você tem que colocar o seu coração. Você tem que colocar o amor. E investir em você. Porque vale a pena. Sim. O resultado vem. O resultado vem. Quando a gente É impossível faz com não amor. vir. Porque você está inteira naquilo. Você está... É a sua paixão, você respira isso. Você pensa isso, você dorme isso. Não, claro que não tratando a questão do workaholic. Mas você se envolve de uma maneira que você é aquilo. Então, é questão de tempo. Vencer esse medo é importante, porque quanto mais a pessoa descobre o que ela é, quem ela é, e o que faz ela feliz, ela vai ser outra pessoa. Sim. E melhor. É verdade. E melhor. Muito melhor. Também acho. E mais feliz. Vai fazer diferença na sua vida e na vida das outras pessoas ainda. Porque quando ela faz com amor, porque o dinheiro é uma consequência, né? Sim. Do amor que você emprega nisso. Sim. A gente precisa de dinheiro para viver, mas não é só isso. Precisa. Mas ele tem que ser uma consequência boa. Consequência boa, é verdade. Eu também acho, eu concordo. Não um fardo, né? Sim. Se você faz com amor, o dinheiro é uma consequência. Isso vem. Com certeza, nós não sobrevivemos sem dinheiro, Não sem recursos. As contas não pagam. Não pagam. Mas é isso aí, Isabel. Muito obrigada. Se alguém quiser te procurar como psicóloga, você atende aonde? Você tem Instagram? Fala para nós. Eu atendo em Souzas. Depois eu deixo meu contato, se você quiser. Eu atendo contatos pelo WhatsApp. Quer falar seu WhatsApp? 19 99604 5783. Então, querendo fazer um autoconhecimento, querendo vencer os medos, procure Isabel. Isabel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi incrível, eu acho que isso é muito importante, porque acontece muito, né, essa questão do medo, da falta de confiança, de algumas coisas que a gente carrega aí do passado nessa transição de carreira. Eu acho que foi bem esclarecedor para o pessoal que está aí nos assistindo. Eu espero que tenha ajudado, espero que as pessoas invistam em si próprias, invistam na sua carreira. Quando precisar mudar, é preciso mudar, fazer isso com amor e com o coração. Vai angariar muito mais felicidade e o medo vai ficar para trás. Vamos trocar o medo pela felicidade. Exatamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.